Bem, nessa segunda parte, agora é a parte que eu vou finalizar com vocês. Eu queria terminar contando uma experiência sobre fé. Como eu tinha afirmado antes, fé é uma âncora, né, para a nossa alma, porque ela vai nos guiar aqui nos caminhos difíceis, nos momentos difíceis. E sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero mais uma vez afirmar que todos vocês podem ter suas experiências, assim como eu sei que muitos de vocês têm, alguns têm e nunca as relacionou à fé que têm, mas muitos de vocês eu sei que sabem firmemente que muitos milagres já aconteceram na vida de vocês e vão acontecer pela fé. Digo milagres porque nenhum milagre pode ser feito se não for através da fé. Então, em Hebreus 11, todos aqueles efeitos, aqueles acontecimentos que estão relacionados de vários profetas, foram feitos somente pela fé. Desde a criação do mundo até o momento em que Abel oferece o sacrifício, Jacó, Noé, todos eles, tudo que foi feito pela fé. E eu queria compartilhar com vocês um simples testemunho de que Deus ouve as nossas orações quando nós nos achegamos a Ele com fé. Como a maioria de vocês sabem, nós perdemos a mamãe há um mês atrás, mas hoje fica um pouco a ponta da saudade apenas, mas muitas boas lembranças, inclusive momentos que eu posso chamar de históricos, né, onde nós tivemos experiências sagradas com a fé e com a oração. Então, lembro inclusive, vou dizer da experiência mais recente, foram muitas, mas essa mais recente, há 3 meses atrás, antes dela falecer, hoje já faz então, ou seja, 4 meses atrás, foi o momento que ela passou muito mal, né, devido a efizema pulmonar, e nós a levamos para o hospital. Ela ficou lá, internamos ela na quinta, dormi com ela na sexta noite. No sábado de manhã deixei bem, Graziele ficou com ela. E à tarde, por nossa surpresa, Graziele liga dizendo que ela estava muito mal. E pelo telefone eu já estava escutando a respiração dela. E por trabalhar na área de saúde há muito tempo, eu vi como estava muito cansada, eu pensei, ela vai ter uma parada se ela não for socorrida rapidamente. Nós ligamos para os médicos, o Senhor abençoou para que os médicos chegassem até ela. E eu de imediato fui para o hospital. E eu quero dizer para vocês, irmãos, o poder da fé e da oração e do sacerdócio é tudo na nossa vida. Quando eu cheguei no hospital, que não podíamos entrar, então eu cheguei do lado de fora, pela janela até o quarto que ela estava internada, e da janela eu vi o sofrimento que ela estava. E eu lembro que foi tão rápido que eu saí correndo, eu só lembrei de uma coisa: vou levar meu recipiente de óleo. Passei a mão na chave, do jeito que estava vestido fui, e quando eu cheguei lá eu vi aquela cena e eu vi que ela não iria resistir. E fiquei assustado e me perguntando o que fazer. Eles não deixavam entrar naquele momento por causa da pandemia, a entrada no hospital é muito restrita. Mas eu quero prestar um testemunho para vocês, que eu ouvi uma voz falando comigo: calma, você tem que entrar. E você conhece esse hospital. Foi tudo muito rápido, fração de segundos. E quando aquela voz me disse isso, eu lembrei do caminho do hospital, que eu tinha trabalhado lá há 11 anos, e só tinha uma entrada pelo fundo que dava para entrar, que era o lugar mais próximo. E eu fui de antemão seguindo o caminho, assim como o Nef, sem saber se estava aberto ou fechado, porque muitas coisas mudaram nesses últimos tempos lá também. E o Senhor tinha deixado o caminho preparado, a porta estava aberta, e eu adentrei para o único caminho que tinha. Pela surpresa, lá estava aberta, eu entrei e fui direto ao quarto. E quando ao entrar no quarto, eu já entrei tirando o óleo do bolso e
dei a bênção nela, a bênção do sacerdócio. Dei a bênção, nisso os enfermeiros chegaram para poder levá-la para o CTI, e eu lembro que eu disse para ela que eu amava e que ficaria tudo bem. E após isso, ela foi para o CTI, teve que entrar pelo tubo, ficou entubada 5 dias e, milagrosamente, 12 dias depois, 13 dias, ela saiu do hospital. E o Senhor nos deu presente de viver com ela aqui mais 3 meses antes dela falecer. E diante disso tudo eu reconheci, depois conversando com ela aqui várias vezes, nós reconhecemos juntos o milagre que foi aquela oração, a fé em ouvir os sussurros do Espírito e a fé de que ao dar a bênção, o Senhor faria o milagre. Porque acreditando que Deus pode tudo. Segundo os médicos, foi realmente um milagre, porque um paciente de 77 anos dificilmente sai do tubo. É muito difícil. E ela saiu do tubo, e os médicos por vezes chegaram perto de mim e falaram: Anderson, foi um milagre, Anderson, a sua mãe ter saído. E os enfermeiros, e nós glorificamos a Deus, agradecemos a Deus, muitas e muitas vezes aqui juntos. Isso veio fortalecer a nossa fé, de que Deus ouve as nossas orações. E numa das conversas que eu tive com ela antes dela ir, nós relembramos aqueles momentos, ela pôde me relatar de que ela estava muito mal naqueles momentos e que ela só lembra de uma coisa, de quando eu entrei e eu tirei o óleo e impus as mãos sobre a cabeça dela. Ela me relata que daí para frente ela já não lembrou de mais nada. E eu quero dizer para vocês que ela me deu muitas instruções, passando mal, achando que iria morrer. Ela me disse algumas coisas que eu deveria fazer e ela nunca lembrou do que ela tinha dito. Mas ela só lembrava da bênção do sacerdócio. E eu lembro que quando eu terminei de dar a bênção do sacerdócio, a respiração dela foi diminuindo, acalmando, quando os enfermeiros chegaram e levaram ela para o quarto do CTI. Eu quero dizer para vocês de que Deus vive e de que todos nós podemos nos achegar a Ele e Ele nos ouve. E foi um milagre, foi muitos bons dias, os 3 meses últimos que vivemos juntos, muito maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que Deus vive, que esta é a sua igreja, que este é o seu evangelho. Eu termino prestando o meu testemunho e lendo para vocês o versículo 32, 33 e 34. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram,